Evangelho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa do apóstolo São Tiago. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa do apóstolo São Tiago. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva até o 20º capítulo do Evangelho de São Mateus, por ocasião da festa de São Tiago Apóstolo. Tiago, chamado também de Tiago Maior, é um dos filhos de Zebedeu, irmão do evangelista São João. O seu pai estava presente, como vimos na narrativa do Evangelho de João, quando Jesus passou à beira do lago de Genezaré e convidou os 2 irmãos a seguirem a ele. Eles abandonaram o barco e o pai, assim diz o texto, e seguiram Jesus, demonstrando vontade decidida e índole forte na hora de seguir o Senhor. Ou seja, a prontidão apostólica dos 2 apóstolos é marcante na narrativa do Evangelho. Talvez, por isso, por essa índole forte dos 2 apóstolos, dos 2 irmãos, tenham recebido o apelido de Filhos do Trovão. Como os outros discípulos, Tiago também foi perseguido pelas autoridades judaicas e terminou sendo preso. No cárcere que lhe foi imposto por Herodes, sofreu todo tipo de tortura e também de flagelos, sentindo muito orgulho por ser torturado por amor a Jesus. Como nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, foi o primeiro bispo de Jerusalém e o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Segundo uma antiga tradição, o apóstolo Tiago foi também o primeiro evangelizador da Península Ibérica, e as suas relíquias foram levadas para a cidade de Compostela, na Espanha, que foi e continua sendo, ao longo dos séculos, um dos maiores destinos, ou um dos destinos mais procurados pelos peregrinos cristãos no mundo inteiro. Então, também São Tiago é considerado o patrono da Espanha. Hoje a festa na Espanha, a festa do seu patrono. A ele foi erguida uma célebre basílica com o seu nome, Basílica de São Tiago, na cidade de Compostela, onde guarda as suas relíquias. Sobre a vida e o testemunho do apóstolo, temos diversos autores eclesiásticos que escrevem a respeito dele. Eu gostaria de trazer para vocês hoje a meditação do Evangelho em base a 2 textos. Aquele da Liturgia das Horas, de São João Crisóstomo, que faz uma meditação a esse trecho do Evangelho de São Mateus, e uma outra de São Gregório Magno, que considera sobre a dignidade do martírio.
São textos muito significativos e que nos ajudam a mergulhar na beleza do Evangelho. São João Crisóstomo, escrevendo a respeito dos filhos de Zebedeu, nos deixa essas palavras. Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo o seguinte, através de sua mãe: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Bom, que resposta lhes dá o Senhor para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual, e se soubessem o que pediam não teriam ousado fazê-lo? Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo, isto é, não sabeis como é grande, admirável e superior aos próprios poderes celestes aquilo que pedes. Depois, Jesus acrescenta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? É como se lhes dissesse: vós me falais de honras e coroas, eu, porém, vos falo de combates e de suores. Não é este o tempo das recompensas, nem é agora que minha glória há de ser manifestada. Mas a vida presente é de morte, de violência, de guerra, de perigos, de sofrimentos. Estão percebendo o que São João Crisóstomo nos traz? Ou seja, os dois irmãos pedem algo para Jesus que está muito além daquilo que poderiam pedir. Se soubesse a grandeza do que estavam fazendo, não teriam feito. Mas, sobretudo, a primeira correção de Jesus é trazê-los ao momento em que estão vivendo. Ou seja, eles estão pedindo uma realidade que não é desse tempo. E com que docilidade o Senhor vai ajudá-los a compreender ambas as coisas nesse primeiro momento da sua resposta. E posteriormente vai dizer explicitamente que não pertence nem aos poderes celestiais aquilo, mas exclusivamente a Deus, quem senta à sua direita e à sua esquerda. Como é bonita a delicadeza com a qual Jesus os leva a compreender o que ainda não tinham compreendido. E como é bonito também como Jesus, durante o diálogo, vai dando a chance deles declararem, assumirem um compromisso de amor com o próprio Senhor. Continua São João Crisóstomo. Reparai agora como o Senhor os atrai e exorta ao mesmo tempo, pelo modo de interrogar. Jesus não perguntou: podeis suportar os suplícios que estou eu por suportar? Podeis derramar vosso sangue, como irei também derramar? Mas Jesus os indagou com uma docilidade no falar. Por acaso podeis beber o cálice? E para os estimular ainda, acrescentou: o mesmo que eu vou beber. Assim falava para que em união com ele se tornassem mais decididos. E de fato, prontamente eles responderam. Chama a sua paixão de batismo, para dar a entender que os sofrimentos haviam de trazer uma grande purificação para o mundo inteiro. Então os dois discípulos lhe responderam: sim, podemos. Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber o alcance daquilo que estavam dizendo, mas com a esperança de obter o que pediam. Olha que significativo. Se Jesus tivesse falado frontalmente tudo como era, talvez eles pudessem sentir temor e talvez não conseguissem declarar com tanta firmeza. Então Jesus lhes apresenta de uma forma próxima a Ele e que fala sobre os efeitos daquilo que será a decisão deles. E a partir desse momento, ou seja, quando eu respondo ao que o Senhor me pede, unido a Cristo e olhando os efeitos daquilo que será a oferta, surge em nós a esperança e a coragem. E Jesus sempre nos fala desse modo. Nos fala ao coração, mas nos fala com proximidade e mostrando sempre o efeito daquilo
que Ele nos propõe, ou seja, ao que estamos chamados e onde iremos vivendo da forma como Ele nos pede. Fantástico. Que afirma, Senhor, continua São João Crisóstomo, que afirma o Senhor, de fato, vós bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. O Senhor, então, confirma a resposta deles. Grandes são os bens que lhes anuncia o Senhor nesse momento, a saber, sereis dignos de receber o martírio e sofrereis comigo, é o que o Senhor lhes está dizendo. Terminareis a vida com a morte violenta e assim participareis da minha paixão, é o que o Senhor lhes está dizendo. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou. Somente depois de lhes ter levantado os ânimos e de tê-los tornado capazes de superar a tristeza, é que finalmente corrigiu o pedido que fizeram. Somente depois de lhes assegurar um dom precioso de comunhão com Ele e a certeza de caminhar até o fim com Cristo, é que o Senhor os corrige no pedido que fazem. O texto diz ainda, então os outros 10 discípulos ficaram irritados com os 2 irmãos. Vede como todos eles eram imperfeitos, caríssimos irmãos. Tanto os que tentavam ficar acima dos outros, como os 10 que tinham inveja dos 2. Mas, como já tive ocasião de dizer em outro momento, observai-os mais tarde e vereis como todos eles estão livres de todos esses sentimentos. Prestai atenção como o mesmo apóstolo João, que se adianta agora por esse motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro em todas as outras páginas do Evangelho, quer para usar a palavra, quer para fazer os milagres, quer para acompanhá-lo nos momentos mais significativos da paixão do Senhor, como lemos no próprio Evangelho de João e nos Atos dos Apóstolos. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo. Desde o princípio, pondo de parte toda a aspiração humana, elevou-se a tão grande santidade que bem depressa Tiago recebeu a coroa do martírio. O seu tempo foi menor em comparação aos outros apóstolos, mas rapidamente voou para junto de Deus e sentou-se no trono que lhe estava preparado à espera de seus irmãos. Fantástico! Esse texto de São João Crisóstomo falando a respeito dos apóstolos, para mim é um dos mais belos e que recolhe com tanta profundidade o significado desse texto bíblico presente no Evangelho de São Mateus. Agora, São Gregório Magno vai introduzir na sua reflexão uma percepção muito interessante, porque Tiago foi martirizado, como nós sabemos, né? Como eu li na introdução da apresentação da geografia do apóstolo. Ele foi levado à morte, torturado e depois executado. Porém, João não morre derramando o seu sangue através do martírio propriamente dito, ou seja, não foi executado. Mas São Gregório Magno nos ajuda a compreender o coração que ama e que se entrega ao martírio por amor. Vamos ouvir agora esse trechinho do Papa São Gregório Magno falando a respeito dos 2 irmãos. Uma vez que hoje celebramos a festa de um mártir, centremo-nos na sua paciência e na sua tenacidade no amor a Cristo. Com efeito, se com a ajuda do Senhor nos esforçamos por manter essas 2 virtudes, obteremos sem dúvida a palma do martírio, ainda que vivamos na paz da Igreja. Porque há 2 tipos de martírio e precisamos deixá-los claros. O primeiro consiste numa
disposição do Espírito. O segundo alia a essa disposição do Espírito os atos da existência. Por isso podemos ser mártires mesmo sem morrer, executados por uma espada nas mãos de um carrasco. Morrer nas mãos dos nossos perseguidores é um martírio em ato, na sua forma visível, no seu acontecimento existencial. Suportar as injúrias, amando quem nos odeia, é um martírio em espírito, na sua forma oculta, que se passa no íntimo do coração daquele que ama a Cristo. Compreenderam a distinção que faz São Gregório Magno a respeito do martírio espiritual, a qual todos nós constantemente somos chamados a imolar a nossa vida em comunhão com Cristo? E aquele que é chamado martírio na existência, ou martírio em ato, né? Que é quando a pessoa é levada à morte pelas mãos dos perseguidores. Que haja dois tipos de martírio, um oculto e outro público, a própria verdade o comprova quando pergunta aos filhos de Zebedeu. A própria verdade, com letra maiúscula, é a forma como ele se refere a Jesus. É muito bonita essa expressão que aparece frequentemente em São Gregório Magno. Jesus é chamado de a verdade, com V maiúsculo. Repito a frase. Que haja dois tipos de martírio, um oculto e outro público, a própria verdade o comprova quando pergunta aos filhos de Zebedeu: podeis beber o cálice que eu hei de beber? E a sua asserção: podemos. O Senhor replica: bebereis do meu cálice. Ora, o que significar este cálice para nós, senão os sofrimentos da sua paixão, da qual dirá em outra passagem: meu Pai, se é possível, que se afaste de mim esse cálice. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, não morreram ambos mártires, mas foi a ambos que o Senhor disse que haviam de beber esse cálice. De fato, se bem que não viesse a morrer mártir, João acabou, todavia, por sê-lo, já que os sofrimentos que não sentiu no seu corpo, os sentiu em sua alma, acompanhando a inteira paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado da Virgem Maria, aos pés da cruz. Belíssimo, não é verdade? Nós também não falamos que a Virgem Maria viveu o martírio unida aos sofrimentos da paixão de seu filho? Ali ao lado dela estava João. E se nós recordamos que João, naquele momento, representa todos os discípulos de Cristo, a inteira igreja do Senhor, nós podemos dizer que todos os batizados e filhos da igreja estão chamados a viver em primeira pessoa esse martírio e que, de fato, não seremos cristãos sem percorrê-lo. A alguns o Senhor chamará a um passo a mais, aquele do ato na existência, ou seja, do martírio pelo derramamento do sangue. Mas unidos à paixão de Cristo, todos nós viveremos. E para sermos cristãos, viveremos esse martírio. Devemos então, vai dizer São Gregório Magno, devemos então concluir do seu exemplo que também nós podemos ser mártires sem passar sob o fio da espada, se conservarmos a paciência da alma e a tenacidade na perseverança. Eis as duas virtudes que, unidas à obediência e à humildade, nos conduz através do martírio no Espírito. Ou seja, através da união com Cristo, através da união na entrega com Cristo, na sua paixão. Peçamos a intercessão de São Tiago Apóstolo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, para que nós possamos viver intensamente esse martírio espiritual, essa aliança de amor com o Senhor crucificado, a fim de entregarmos com Ele e por Ele as nossas vidas pela salvação de nossos irmãos e irmãs, para que todos abracem o nome de Jesus e estejam no céu.
eu sempre lembro da intenção que falamos no Santo Rosário. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. É a súplica que está constantemente no coração imaculado de Maria e que ecoa no coração de Jesus durante a sua inteira paixão. Que todas as almas se salvem e nenhuma delas se perda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de São Tiago, apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.